Bom Agora dia, tudo sim, bem? coisa Bom boa, dia, bom dia. agradeço. Bom dia. Que bom que vocês estão aqui. Desculpem pela demora. Obrigado, Joaquim, por ter posteado aí, aberto a sala para nós. Ora, é essa. Eu cheguei 2 minutos atrasado porque estava aqui a tentar me pôr online, mas já está tudo ok. Tá tudo ótimo. Vamos dar mais um minutinho para ver se mais alguém quer entrar. Excelente. Daqui a pouquinho a gente já começa. Vamos ver quem está Ora, aqui conosco. diga-me só o Tiago. seguinte: qual é o Hum, tema de hoje? Hoje o tema vai ser a possibilidade da gente usar o Uhum. poder da nossa mente para encontrar a origem do bloqueio. Ah, boa. Eu, eu Era vi que exatamente isso que eu ia pedir para depois abordar, mas assim sendo, está muito em cima do tema. Ótimo, excelente. Perfeito. Eu vi que alguns colegas lá no grupo têm comentado da dificuldade de encontrar ali qual foi a causa do bloqueio, a origem, né? Certo? Então, espero conseguir ajudar esses colegas hoje e os que estiverem aqui conosco ao vivo e os que forem assistir essa gravação posteriormente. Ora, ótimo. Então, vamos lá. Bom dia, Tiago, Mayumi, Moacir, Rogério Caneno, Tarcísio Rodrigues Bom dia. e, e meu amigo Joaquim. Que bom que vocês estão aqui conosco hoje. Vou me apresentar. Meu nome é Breno Antonelli. Eu sou imagem e semelhança de Deus, tenho 34 anos e sou pai de duas princesas. A Ayla, que, que hoje completa 3 meses, ela é do dia 14 de agosto, e a Estela, que tem 4 anos. Eu sou o marido da Ruana, tenho algumas formações em engenharia de computação, em marketing, em hipnoterapia, em gestão de projetos, em gestão hospitalar. Eu sou músico e sou apaixonado por empreendedorismo. Inclusive, eu tenho um podcast junto com alguns amigos que a gente conversa muito sobre empreendedorismo, dicas para quem está começando, dicas para quem já está empreendendo, e é muito bacana. Entre meus múltiplos propósitos, o que tem queimado no meu coração, em especial no pós-IP, é a possibilidade de eu ajudar pais a serem pais melhores, a serem os pais que seus filhos merecem. Eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui hoje, nós somos pais, e não precisa se manifestar, mas eu gostaria que você refletisse se você de fato é o pai que o seu filho merece, ou se dá para ser melhor. Se ele merecia um pai melhor, uma mãe melhor, e, e é nessa caminhada que eu tenho andado. Minha esposa, a gente está bem alinhado nesse propósito também, então ela ajuda mães a serem mães melhores, a terem mais tempo de qualidade com seus filhos, e eu busco ajudar pais a encontrar essa versão otimizada. E, e hoje é uma oportunidade de eu cumprir meu propósito, de eu cumprir exatamente esse propósito. Meu objetivo aqui hoje, como eu estava comentando com o Joaquim, é ajudar quem ainda não conseguiu aquele desbloqueio por completo, quem ainda não conseguiu achar a principal parte do desbloqueio que o Pablo ensina, né? Boa parte daquela lista de etapas que a gente tem que cumprir são, são técnicas. Se a gente estiver disponível e com vontade, a gente vai seguir. Só que uma daquelas etapas, que é justamente identificar qual foi a causa, a origem do bloqueio, aquilo lá muitas vezes não depende só da gente, só da execução, só da nossa boa vontade, só da nossa intenção. Depende da gente conseguir de fato encontrar a origem. Muitas vezes a nossa própria mente nos bloqueia para a gente não conseguir encontrar essa origem, porque uma vez que a gente encontra ela, a gente é obrigado a lidar com algo novo,
com a nossa intenção de mudar e uma das coisas que a nossa mente menos quer é que a gente mude, porque isso gasta energia, isso dá trabalho, isso incomoda, isso nos tira daquela zona confortável, né? Então, eu espero ajudar vocês ao final desse encontro a localizarem com mais facilidade o evento que causou, o evento que deu origem ao bloqueio. E também eu vou compartilhar com vocês uma alternativa, uma outra forma de fazer o desbloqueio. Alguns colegas em lives anteriores comentaram que existem várias formas, de fato existem, e cada pessoa se identifica melhor com uma ou com outra, né? O desbloqueio que o Pablo nos ensinou no método IP envolve ali ativar uma ira, gritar, externalizar, colocar para fora. E eu particularmente gosto muito dessa forma, me identifiquei, consegui fazer alguns desbloqueios bem interessantes lá no nosso encontro, no método IP, mas algumas outras pessoas preferem outros modelos. Uma forma talvez mais sutil, sem tanta ira envolvida, sem gastar aquele tanto de energia, né? E existem outros modelos que funcionam também, vou compartilhar um deles com vocês ao final desse encontro. E para aqueles que já conseguiram fazer o desbloqueio, já conseguiram identificar a origem do seu bloqueio, que conseguem seguir o método passo a passo que o Pablo ensinou para nós e está indo muito bem, mesmo assim eu acho que ainda assim vale a pena a gente bater esse papo hoje, porque talvez quando você for desbloquear outra pessoa, ela não tenha essa mesma facilidade que você teve. Então eu vou compartilhar aqui com vocês uma alternativa. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem? A altura está legal? A gente pode seguir dessa forma? Bacana, obrigado. Para a gente começar, a primeira parte que eu quero compartilhar com vocês é o modelo da mente de Gerard Cain. Gerard Cain, ele foi um dos maiores estudiosos da mente do século passado. E ele criou um modelo da mente muito didático, muito fácil da gente compreender como que ele funciona. E uma vez que a gente entende como a mente funciona, temos aí uma abertura para hackeá-la, para utilizá-la ao nosso favor. Nesse modelo da mente do Gerard Cain, ele divide a nossa mente didaticamente em três partes: a parte inconsciente, a parte subconsciente e a parte consciente. O inconsciente, ele é o responsável ali pelo nosso sistema nervoso autônomo e pelo sistema imunológico. A gente nasce com ele ali totalmente programado para o que nós precisamos para sobreviver. Por exemplo, quando um bebê tem um pequeno corte aqui na mão, um machucadinho, ninguém precisa ir lá no bebê e falar para ele: ó, agora que você cortou, você vai precisar destinar tais recursos do seu corpo para cicatrizar essa ferida, para sarar mais rápido. Não, já é natural, já é automático, vai funcionar de uma forma natural. Ninguém precisa ensinar um bebê, pelo menos não a maioria, né? Como que o coração precisa bater, como que o pulmão precisa abrir e fechar para puxar o ar, para expirar, como que a nossa língua precisa fazer para salivar? Não, isso daí já veio pronto de fábrica, tá lá no nosso sistema nervoso autônomo, tá lá no nosso sistema imunológico. Então essa daí é a nossa mente inconsciente. Agora vamos para a nossa mente consciente. Basicamente, a nossa mente consciente, a parte mais tangível da nossa mente, a que está ali por cima, ela tem quatro funções. A primeira delas é o pensamento analítico. E essa função do nosso consciente, ela basicamente faz duas coisas, ela analisa a situação e toma decisão. Vou dar um exemplo para vocês. Por que vocês acordaram hoje pela manhã para estar aqui assistindo essa live? Vocês analisaram a situação, ontem à noite provavelmente, olharam, lembraram: olha, amanhã vai ser terça-feira, eu tenho um encontro com os meus colegas ali no pós-IP, que a gente tem um propósito de manter a chama acesa. Então, analisei a situação, decidi, beleza, tomei a decisão. Vou acordar mais cedo, talvez vou ali participar do Clube 459. Alguns de vocês, assim como eu, talvez já tenham assistido
a live do Pablo Marçal hoje pela manhã e vou continuar assistindo o nosso encontro ali do pós-IP 139. Analisei a situação, tomei a decisão. Esse é o nosso pensamento analítico, a primeira função do nosso consciente. A segunda função do nosso consciente é o pensamento racional, o nosso raciocínio. Tomei a decisão, e agora? Eu preciso de uma justificativa para aquilo, eu preciso de um motivo para aquilo. E aí vem o nosso consciente e começa a justificar o porquê que nós tomamos determinadas decisões. Inclusive, já vai um spoiler aqui. Na maior parte das vezes, o que o nosso consciente usa para justificar não é uma verdade. É só apenas algo confortável, algo cômodo para não nos deixar loucos. Muitas vezes nós fazemos coisas, nós falamos coisas que nós sabemos nem de onde que saiu. Aí depois a gente fica pensando, por que que eu fiz isso? Por que que eu explodi determinada hora? Por que que eu falei aquilo para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus irmãos? Aqui entra o nosso consciente para nos dar uma razão, nos dar uma justificativa, um motivo para aquilo. Se nós não tivéssemos essa função, provavelmente nós ficaríamos loucos, nós não conseguiríamos nos entender. Falei para vocês que são 4 funções, essa é a segunda. A terceira função do consciente é a nossa força de vontade. E a força de vontade é como se fosse uma bateria. A melhor analogia para ela é uma bateria, uma pilha. Quando a gente começa algo, um projeto novo, essa pilha ela tá cheia, ela tá carregada, ela tá ali no máximo. Então você começa cheio de energia, cheio de empolgação. Você fala, vou fazer aquilo, vou começar fazer meus 5 quilômetros diários, vou fazer academia, vou fazer dieta, não importa a área que seja, você começa com a bateria cheia. O problema é que no segundo dia aquela bateria já não está mais cheia. Ela já vai diminuindo um pouquinho, a pilha vai reduzindo a sua capacidade e aquele projeto, aquela ação que você estava super empolgado para fazer, ela começa a esfriar e você começa a bater de frente com aquele seu velho eu, aquela versão que você já era. Como é só uma bateria, como é só uma pilha, na maior parte das vezes a gente não consegue ganhar pela força de vontade. Se a gente colocar a nossa força de vontade contra a nossa programação, contra os nossos hábitos, os nossos vícios, a gente não consegue ganhar. A neurociência, algumas linhas da neurociência falam que é uma briga, uma guerra de 5 soldados contra 95. Nosso consciente ele representa esses 5 soldados, os 5% contra 95%. Difícil de ganhar. Essa bateria, ela tem algumas formas de serem recarregadas. Quando você está num ambiente que as pessoas fazem aquilo, o ambiente te pressiona a recarregar sua bateria para você ter mais força, você ter mais força de vontade de continuar a sua caminhada. Quando você começa a ter micro resultados, pequenos resultados, você recarrega a sua bateria. Aquilo dali te dá mais força ainda mais. Em contrapartida, também tem os sugadores dessa bateria, os sugadores de energia, né? Aquele seu amigo de confiança, aquele seu familiar, aquela pessoa que está dentro da sua casa que fala, não, moço, você não é assim não, você não nasceu para isso não, deixa isso de lado. Então vai sendo essa guerra e, infelizmente, a nossa força de vontade, a nossa bateria, não consegue muita coisa sozinha por si só. Por fim, a quarta função do nosso da parte consciente da nossa mente é a nossa memória de curto prazo. É ali que ficam guardadas as informações temporárias de fácil acesso, como por exemplo, o nome, como que eu faço para olhar para o rosto do Joaquim e lembrar que o nome dele é Joaquim. Tá ali na minha memória de curto prazo. Eu não preciso gastar energia acessando minhas memórias mais profundas, né? Convivo com o Joaquim, sei que o nome dele é Joaquim, sei que o Thiago é o Thiago, Mayumi é Mayumi. Também ali a gente guarda um endereço, guarda um número de telefone, guarda informações do dia a dia que a gente precisa acessar rapidamente. Então, revisando, essa é a nossa parte consciente da mente, pensamento analítico, pensamento racional, nossa força de vontade e nossa memória de curto prazo. Gostamos muito de achar que nós somos racionais, que nós estamos com a razão, mas infelizmente não é bem assim que funciona o jogo. Agora nós vamos conhecer a parte subconsciente, nós vamos perceber que na maior parte das vezes nós estamos ali, no subconsciente, não no consciente.
Nosso subconsciente, ele é emoção, ele é pura emoção. A única linguagem que funciona no nosso subconsciente é a linguagem emocional. Esse é o idioma que se fala lá dentro do nosso subconsciente. Falei para vocês as funções do consciente, agora eu vou falar as do subconsciente. Do subconsciente fica a nossa memória de longo prazo. Todas as experiências que nós vivemos na nossa vida estão armazenadas no nosso subconsciente. Desde quando nós fomos concebidos, desde quando nós estávamos ali na barriga da nossa mãe, na nossa primeira infância, nos primeiros anos de vida, na, na segunda infância, na adolescência, na fase adulta, tudo fica armazenado ali. Muitas vezes a gente fala, poxa, não lembro de tal coisa, um amigo da infância te encontra e fala, você lembra daquele dia que aconteceu isso, aquilo? Se aquilo não foi marcante para você, você não vai lembrar. Mas talvez tenha sido marcante para ele. Aconteceu alguma coisa ali com intensidade, com emoção, e ficou guardado ali na memória de longo prazo dele. Mas não quer dizer que não ficou guardada na sua. Ficou também. Só não está de fácil acesso. Alguém aqui já assistiu o filme Divertidamente? Talvez quem tenha filhos mais recentes aí tenha visto, não? É um filme muito legal. E lá ele Já assisti, explica. já. É muito bom. Já assistiu? Já assistiu, Mayumi? É bacana. E lá são alguns bonequinhos que ficam dentro da nossa mente, mostrando ali a raiva, a alegria, a tristeza, eh, todo mundo ali na nossa central de controle. E atrás desses bonequinhos que ficam nos controlando, fica como se fosse um grande servidor, um grande banco de dados de memórias. Cada memória que a gente vive fica armazenada ali num espacinho desse banco de dados. E quanto maior a emoção que nós vivemos naquele momento, quanto mais importante a pessoa que estava envolvida naquela cena, naquela situação, maior destaque aquela gravação, aquele armazenamento no HD ganha. É, e aí a gente lembra daqueles pesos programadores que nós tivemos, que o Pablo comentou com a gente, né? Os nossos pais, os nossos parentes, os professores, os pastores, o padre, toda aquela pessoa que tem poder sobre nós em alguma fase da nossa vida, tem autoridade para armazenar aquilo com mais intensidade. Então, quanto maior a emoção que nós vivemos naquele momento, mais intensidade vai ter aquela memória de longo prazo no nosso HD, no nosso armazenamento. Outra função do subconsciente é gerar hábitos, criar hábitos. Hábitos são uma espécie de vício, só que nem sempre nocivo para a gente, né? Então, tudo que a gente faz de uma forma repetida na nossa vida, ele vai, a nossa mente vai processando, vai enviando para o nosso cérebro alguma forma ali dele automatizar aquilo, dele colocar a nossa mente para executar no automático, para que a nossa mente consciente não precise gastar energia, não precise analisar, não precisa raciocinar. Ele faz no automático, como por exemplo, a Mayumi está aqui dirigindo e provavelmente quando ela começou a dirigir, ela tinha que prestar atenção. Nossa, meu pé direito eu vou pisar no freio, pisar no acelerador. Se o carro não for automático, o pé esquerdo eu preciso cuidar da embreagem, eu preciso passar a marcha, eu preciso olhar no retrovisor, eu preciso olhar para um lado, para o outro, preciso mexer no volante. Meu Deus, se alguém conversar comigo, se eu tiver que mexer no som, eu não vou saber o que fazer. Era assim comigo quando eu comecei a dirigir esse hábito novo. Hoje já está no automático, a Mayumi está dirigindo, ela está prestando atenção ali no trânsito, mas ela consegue nos ouvir, interagir, conversar com a gente. Por quê? Porque já virou um hábito. É assim quando a gente vai escovar os dentes, quantas vezes a gente está escovando os dentes e está pensando, o que que eu vou fazer hoje? O que que eu vou me preparar? Como que eu vou me preparar? O que que eu deveria ter feito ontem? Não é isso? A gente faz no automático. Quando a gente está ali amarrando o cadarço, a gente não precisa pensar, eu tenho que puxar esse lado, eu tenho que puxar o outro lado, eu tenho que dar um nó, eu tenho que dar outro nó. Não, já está no automático. Essa daí é mais uma função do nosso subconsciente, os hábitos. Terceira função do nosso subconsciente, eu já até adiantei ela aqui para vocês, é a emoção. Cada um lida com suas emoções de acordo com as experiências que você viveu. Tem um exemplo interessante de um relacionamento, de um fim de relacionamento. O, as duas partes, as duas partes viveram a mesma emoção ali, terminaram da mesma forma. Mas um tinha experiências de determinada maneira
e ele lida com aquele término de relacionamento de uma forma, o outro já lida de uma forma totalmente diferente. Um lida aliviado, saiu do sufoco, saiu daquela pressão, o outro entra em depressão, fica triste. Por quê? Porque cada um lida com as suas emoções de acordo com as experiências que viveu. A emoção é a única linguagem que o nosso subconsciente entende. Existem emoções positivas, existem emoções negativas. As emoções positivas, o amor, a segurança, o conforto. Imagina uma criança que cresce num lar em que ela se sente amada, que ela se sente segura, que ela se sente confiante, confortável. Ela tem de tudo para ter uma adolescência boa, uma fase adulta boa, ser produtivo, ser próspero. Já o inverso, uma criança que vive ali num contexto de emoções negativas, ela se sente culpada por tudo, que ela se sente com raiva, que ela se sente humilhada, que ela se sente sozinha, vai ser o extremo oposto. E ali ela já está formando a personalidade dela, os hábitos dela, baseado nessas emoções negativas. Uma quarta característica do subconsciente que é muito importante e talvez a mais importante para a gente entender o, o nosso funcionamento, entender por que nós somos assim, é o nosso instinto de autopreservação. Esse instinto ele está no subconsciente e a função dele é preservar a nossa integridade, fazer com que tudo que nos coloque em risco seja afastado da nossa vida. Tudo aquilo que a nossa mente achar que é perigoso, ela vai nos proteger de alguma forma. A questão é, o nosso consciente, ele amadurece. À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo, ele vai amadurecendo. O nosso subconsciente é uma eterna criança. Do jeito que ele nasceu, ele está aqui até hoje. Nós temos uma criança aqui dentro da gente, nos controlando o tempo todo. Ele não amadurece. E, para piorar, ele não sabe distinguir o que é um perigo real do que é um perigo imaginário. Tanto é que quando nós estamos, por exemplo, assistindo um filme de terror, a gente sabe que aquilo dali são atores, a gente sabe que aquela história não existiu, que aquela história não vai existir, que aquilo lá não é real. Em contrapartida, nosso corpo, nosso organismo reage da mesma forma como se nós estivéssemos vivendo aquilo, a nossa pele, os nossos pelos, a sudorese, tudo acontece, a nossa pupila, tudo acontece como se aquele perigo, aquela emoção que você está vivendo ali dentro do filme, seja ele de terror, seja um romance, muitas vezes a gente se emociona junto com uma história, mesmo sabendo que aquilo dali não é real, que aquilo dali não existe. Por quê? Porque o nosso subconsciente, que é essa parte mais poderosa da nossa mente, não sabe distinguir o que é real do que é fantasioso, do que é imaginação. Tem um exemplo que é desagradável a gente pensar, mas por um segundo, imagina que o seu cônjuge, que a sua esposa, que o seu marido, ou a pessoa que você ama, está te traindo. Imagina que isso está acontecendo. Se você conseguir imaginar isso de verdade, a sua mente vai achar que isso de fato está acontecendo de verdade e ela vai ter as mesmas reações. Quando alguém sonha com outro que fez uma coisa ruim, traiu, a pessoa acorda no meio do sonho ali, grilada, nervosa, porque aquilo dali foi real. Nossa mente subconsciente não sabe distinguir o que aconteceu do que não aconteceu. Isso é bacana que a gente pode usar a nosso favor. Inclusive, o Pablo usa isso de uma forma brilhante através do boot, né? Se a gente consegue visualizar aquilo de positivo, para a nossa mente aquilo é real e de fato está acontecendo. Em contrapartida, quando a gente está alimentando a nossa mente de informações negativas, quando a gente está ouvindo aquilo dali no jornal o tempo todo, de coisas ruins que estão acontecendo, a gente vai alimentando a nossa mente nesse terreno, a gente está colocando sementes negativas nesse terreno. Voltando para a autopreservação, então, alguns exemplos. Uma criança que passou por uma situação traumática ali com um cachorro na infância, estava ali com 2, 3 anos, o cachorro foi lá, deu uma mordida na mão, deu uma mordida na perna da criança. Possivelmente, dependendo da dor que aquela criança viveu, da reação que os pais tiveram, de como eles lidaram com aquilo, possivelmente na fase adulta, ele vai ter alguma aversão a cachorro, ele vai ter alguma dificuldade a lidar com cachorro. Nós temos exemplos de pessoas que, na hora que passa na rua, caminhando e um cachorro late, a pessoa sai de si, sai do sério, nem sabe o que aconteceu, nem lembra que ela
teve aquela mordida do cachorro, né? Mas o que que aconteceu? A criança viveu aquela situação traumática e a mente dela automaticamente já ativou o instinto de autoproteção e registrou lá: cachorro igual perigo, vou fugir do cachorro todas as vezes que eu encontrar. Um outro exemplo, um garoto, por exemplo, ali de 12 anos, no início da adolescência, ele se apaixona por uma menina, vai lá e se declara, abre o seu coração, faz uma declaração ali para aquela menina e alguma pessoa que está ali perto ri, alguém brinca, dependendo, a própria menina reage de uma forma que deixa o garoto constrangido, né? O instinto de autoproteção da nossa mente subconsciente já é ativado e ali, mais uma vez, fica a programação. Eu estou numa situação de perigo, estou numa situação de risco. Provavelmente, na próxima vez que ele se apaixonar, que ele quiser se declarar, ele já vai pensar ali 2, 3 vezes antes de se declarar. Um exemplo bem recorrente na escola, quando vai apresentar um trabalho, o aluno está ali na frente, de repente ele trava, ele esquece o que que tinha que falar, ele esquece como que ele tinha que se apresentar, ele esquece tudo aquilo que ele se preparou, e um coleguinha ali do fundo da sala faz aquela brincadeirinha: "Nossa, você é burro, você não sabe o que que você está fazendo". E ali se cria um trauma que muitas vezes é reforçado ao longo da vida, na adolescência, na fase adulta. A questão é, quando ele precisa de fato se apresentar, se colocar em público, ou numa palestra para 100 pessoas, ou até mesmo num grupo de 4, 5 pessoas, quando ele precisa defender uma ideia, ele não consegue, e ele não sabe o porquê. Mas o motivo é porque ali no subconsciente está uma linha, um código de programação definido. Se expor, falar em público é muito perigoso para você, é muito arriscado. Eu que controlo seu corpo, eu subconsciente que controlo seu corpo, vou fazer questão de garantir que você nunca mais se exponha a esse perigo, garantir que você nunca mais se exponha ao ridículo. Como que a nossa mente faz isso? Com o que ela tem ao alcance dela. Então, se o que está ao alcance dela ali é o seu corpo, ela te coloca, por exemplo, dificuldade na fala, trava sua garganta, você começa a gaguejar quando começa a falar em público, as mãos começam a suar, dá uma dor de barriga, e ali a sua mente garante que você não vai se expor mais uma vez a esse perigo, a esse medo que ela imagina. O grande problema aqui, como eu comentei com vocês, nossa mente subconsciente é uma eterna criança, ela não amadurece. E ela é uma criança com superpoderes, é uma criança mimada com superpoderes. O que que ela tem ao alcance dela de poder? O seu corpo. Ela tem seus hormônios, ela tem seus hábitos, seus desejos, ela controla seu corpo inteiro. E muitas vezes ela nos defende de coisas que nós não gostaríamos que ela defendesse. E muitas vezes ela nos defende nos fazendo mais mal do que bem. Imagina, quem em sã consciência, quem conscientemente ia pedir para quando for falar em público ter uma gagueira, ter dor de barriga e começar a suar? Ninguém, né? Ninguém. Ninguém gostaria que fosse isso. Mas é assim que ela interpreta esse perigo fantasioso, esse perigo que não é real, e nos manipula para que a gente não passe por isso. A quinta característica do subconsciente, a quinta e última característica do subconsciente, é a ociosidade. E ela, durante a evolução, ela foi muito importante. Nossos antepassados, eles não tinham energia disponível, não tinha alimento disponível o tempo todo, não podia ficar gastando energia com qualquer coisa, né? Então, tinha que ter prioridade. E a nossa mente subconsciente, ela adotou isso daí para nós. E, e ela nos mantém da forma como que a gente está hoje. O que ela menos gosta é da possibilidade de mudar. Qualquer coisa que você falar para ela que você quer mudar, que você precisa mudar, automaticamente ela já tem uma repulsa, porque é o nosso instinto, ela precisa economizar energia, é a nossa origem, ela não quer mudar de forma alguma. Se a gente juntar essas 5 características, nós vamos entender exatamente como a nossa mente funciona. Tá lá, nosso instinto maior, o de autopreservação. Ela precisa se preservar de tudo. Qual que é o banco de dados que vai ensinar ela ao que não se expor, ao que se preservar, de que se preservar? Nossa memória de longo prazo.
Então, ela junta ali a memória de longo prazo, todas as nossas experiências vividas, dando um destaque maior para aquelas que tiveram uma emoção maior, um alto impacto emocional. Com isso, ela cria os nossos hábitos. Nós somos seres que repetimos praticamente tudo o dia inteiro, tudo que nós fazemos, a maior parte do nosso dia é simplesmente a repetição. Nós não decidimos, nós não costumamos decidir por coisas diferentes, por rotas diferentes. A gente simplesmente vai seguindo o mesmo fluxo, vai seguindo os nossos hábitos. Junte a isso a nossa característica da ociosidade, pronto, tá ali o pacote completo do funcionamento da nossa mente subconsciente. É interessante que a gente começa a perceber, depois que a gente entende esse modelo, esse mapa mental, a gente consegue perceber que, de fato, nós não somos quem nós pensamos que somos. A nossa essência não está aqui na nossa razão. A gente não consegue tomar aquelas decisões 100% racionais. Na verdade, nós somos muito mais emoção. Nós somos puramente emoção. Nossa essência está aqui no nosso subconsciente, na nossa criança interior. Breno, mas e aí? Todo mundo tem acesso ao subconsciente? Não é perigoso a gente ter acesso a essa central de comando do nosso corpo, da nossa mente? É perigoso. Por isso que entre o consciente e o subconsciente existe uma barreira. Existe uma espécie de um filtro de informações que o nosso consciente desenvolveu ali a partir dos 7 anos de idade. Nesse modelo, o criador dele, Gerard Cain, chamou esse filtro de fator crítico. Então, fator crítico, uma barreira que fica ali analisando tudo que ele vai deixar entrar para o subconsciente ou que ele não vai deixar entrar no subconsciente. Então, uma analogia legal da gente fazer aqui é como se ele fosse o segurança de uma festa. Tá ali uma festa rolando dentro do subconsciente, dentro da maior parte da sua mente, dentro de 95% de quem você é, e ali dentro, todo mundo que tá ali, todos estão vestidos de branco. Tá todo mundo vestido de branco. Então, essa barreira, esse segurança, esse fator crítico, esse filtro do nosso consciente, ele fica separando. O que que quem quer entrar, se tá de branco, ele deixa entrar. Quem quer entrar e tá com outra roupa, ele não deixa entrar de forma alguma. E se por acaso conseguir pular o muro ali e entrar de alguma forma, todo mundo que tá ali tá de branco, na hora que vê uma pessoa de vermelho, já começa a olhar e falar: isso daqui não te pertence, isso aqui não é seu lugar, pode sair. E ele é empurrado para fora da festa. Então só entra para essa festa, só entra para o seu subconsciente aquilo que já faz parte do seu subconsciente, aquilo que ele já aceita, aquilo que já foi programado desde ali da sua primeira infância. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de conviver com alguém que está em depressão. Você olha para a vida daquela pessoa, você fala, poxa, aquela pessoa tem tudo. Ela tem de tudo para ser feliz. É uma pessoa próspera, é uma pessoa que tem uma vida aparentemente feliz, é uma pessoa que tem uma família linda, uma família maravilhosa. Mesmo assim, ela está em depressão. Adianta alguma coisa chegar lá e você falar para ela assim: poxa, cara, você é feliz, você tem uma família linda, uma família que te ama. Não adianta, porque essa informação vai bater ali na mente consciente, nessa divisa, na barreira, no segurança. Ele vai checar lá nas memórias dele, nas experiências que ele viveu. Daqui não tá batendo, não. Não tá batendo com a programação que eu tenho, não. Eu não tenho essa programação de vida feliz, de família feliz, que me ama. Isso daqui tá incoerente com a programação que eu tenho aqui dentro. Então, simplesmente, aquilo dali não vai funcionar, vai ser completamente inútil você tentar argumentar com a pessoa que está naquela situação de depressão. Porque a depressão, o problema da pessoa que está com depressão não é a depressão em si. O problema é o acúmulo das experiências e das emoções negativas que geraram essa doença. As programações que ela está acumulando ali, desde a sua primeira infância, das informações que ela está retendo, das programações, dos hábitos, dos vícios, dos traumas, dos bloqueios que foram instalados ali na mente subconsciente dela. Aí você me pergunta, Breno, por que você me explicou isso tudo? Por que você me explicou do consciente, do fator crítico, do subconsciente? Porque existem algumas formas da gente conversar com o nosso subconsciente e convencê-lo, com muito esforço,
a mudar. Realmente, de fato, não é simples, não é fácil, mas uma dessas formas é a repetição. Então, nós temos aqui 3 formas que eu vou compartilhar com vocês. A primeira delas é a repetição. A repetição depende da sua força de vontade, depende daquela bateria, aquela pilha que a gente conversou que tem lá no consciente. Se você tiver energia suficiente para renovar essa pilha a cada dia, tiver disciplina suficiente para repetir aquilo, você vai conseguir convencer seu subconsciente a mudar. A questão é, você vai ter que repetir tanto, muitas vezes a gente não sabe se a gente vai ter que repetir aquilo por uma semana, por um mês, por um ano, por uma vida, para a gente conseguir mudar aquela programação que foi instalada instantaneamente ali na nossa infância por algum programador, alguma pessoa que tinha acesso a essa livre memória. Então, se você conseguir repetir por vezes suficiente, você vai conseguir convencer ali a sua central de comando, a sua mente subconsciente a, a mudar. Deixa eu abrir um parênteses. Eu comentei sutilmente, mas é muito importante, principalmente para quem é pai, saber que o fator crítico, que é essa membrana que separa o consciente do subconsciente, membrana entre aspas, né? Ela é formada a partir dos 7 anos que ela ganha uma intensidade suficiente para fazer esse filtro. Ela é muito importante para nós, como eu havia comentado, porque senão tudo que a gente ouvisse no jornal, a gente ia absorver lá para o nosso subconsciente e nós estaríamos enrolados, né? Tudo que a gente ouvisse ali do marketing, inclusive as empresas que atuam com marketing, com gatilho mental, são fantásticas. Elas sabem manipular o nosso fator crítico, ultrapassá-lo de uma maneira brilhante, né? Tanto é que, de repente, você comprou uma coisa que você nem precisava daquilo, mas usaram-se gatilhos mentais, ultrapassaram ali a barreira da sua consciência, do seu fator crítico, e você está comprando. É, as empresas do ramo alimentício, elas conseguem fazer isso muito bem, né? Elas conseguem despertar um desejo, elas conseguem instalar isso daí com muita intensidade. Quando você lembra de alguma coisa que você gosta, dá uma vontade de comer instantaneamente, né? E é muito fácil a gente manipular a nossa mente para isso. Por exemplo, algumas pessoas, só da gente falar assim, imagina é, você cortando limão, espremendo ali, colocando um salzinho. Para algumas pessoas, a gente já começa a salivar automaticamente, né? Naturalmente. Isso daí é a gente ultrapassando essa barreira do consciente e já acessando diretamente o subconsciente. Abri esse parênteses para falar para vocês que, como a criança ali até os 6, 7 anos, ela não tem esse fator crítico, tudo que você fala para ela é real, tudo que você fala para ela é instalado ali dentro da mente dela, do subconsciente dela. Então, se você for pai de uma criança que está nessa fase, se você convive, tem um sobrinho, tem um neto que está nessa fase, aproveite, aproveite esse recurso maravilhoso que você tem para instalar ali programações positivas. Falar para ela que ela é muito amada, que ela foi muito sonhada, que ela foi muito desejada, que ela é muito querida, que ela é muito segura, que ela é linda, que ela é confiante, que ela é a imagem e semelhança de Deus. Melhor fase para você colocar isso na mente dela é ali até os 6, 7 anos de idade. Fechei o parênteses só para dar essa dica e essa oportunidade para vocês. Primeira forma de você alterar alguma programação que está lá dentro do seu subconsciente, através da repetição. Segunda forma, alto impacto emocional. Isso daí nós todos passamos recentemente ali no método IP. É fantástico. O Pablo cria uma atmosfera, cria um ambiente em que você está aberto para sentir aquela emoção e de repente tem um alto impacto emocional. Você, de fato, consegue mudar muitas coisas, muitas programações que estavam ali no seu subconsciente. Tenho certeza que cada um de nós, cada um de vocês, tem vários exemplos de coisas, talvez pequenas, talvez grandes, que você conseguiu mudar simplesmente por ter vivido aquela experiência fantástica, aquele alto impacto emocional. Algumas pessoas passam por esse impacto emocional de uma forma não planejada. Ali, nós estávamos ali para aquilo, né? Todo mundo entrou no IP, queria passar por essa mudança. Mas existem pessoas que, por exemplo, passam por uma situação de vida ou morte, que quase morrem. Aquele alto impacto emocional, aquela grande emoção que ela viveu,
faz ela mudar. Só que às vezes ela não muda para melhor. Você não tem controle nem sobre o que está te causando isso, esse acidente, né? Deus me livre, de acontecer conosco, com qualquer pessoa. Você não tem controle sobre isso e você também não tem controle sobre a reação disso. Como vai ser essa mudança? A questão é, quando você tem um alto impacto emocional, uma janela é aberta ali no seu subconsciente. Você pode mudar. Muitas vezes não está a seu controle sobre como mudar. E a terceira forma, a mais legal, é dialogando com o seu subconsciente. Colocando seu consciente para dialogar com seu subconsciente, deixando esse fator crítico, essa barreira, essa segurança implacável ali de lado por alguns instantes e colocando seu subconsciente à disposição do seu subconsciente. Como que funciona isso? O consciente vai lá, acessa aquela memória de longo prazo, consegue descobrir a origem do seu bloqueio, a razão, a raiz do seu bloqueio, e aí te dá a oportunidade para você ressignificar aquilo, dar um novo significado. E aqui é interessante a gente destacar que existem 3 níveis de evento causador do seu bloqueio. Nós chamamos eles de evento causador inicial, evento causador subsequente e evento causador final. O que é o evento causador final? É aquele que deu origem à dor que você está vivendo hoje, ao bloqueio que você está vivendo hoje, ao trauma que você está vivendo hoje. Até mesmo a uma doença, se a doença for de origem emocional. Vou dar o exemplo ali da depressão. Então, uma pessoa que passou por um término de relacionamento traumático, ela tinha colocado ali muita expectativa, foram longos anos vivendo esse relacionamento, estava apaixonada, tinha colocado tudo que ela tinha nesse relacionamento, de repente teve uma traição, inicia-se ali um processo de luto. Nós, claramente, todo mundo que olha para aquela pessoa, todo mundo que convive com aquela pessoa, sabe que a gota d'água, o evento causador final, foi o término do relacionamento. Só que saber disso, ter consciência disso e tentar resolver aquele problema, aquela situação, aquele trauma, aquele bloqueio, aquela doença, pelo evento causador final, não vai resolver de nada. Não adianta você ficar falando sobre aquela gota d'água. Só aquela gota não foi o que causou o problema. O problema é que o copo já estava cheio. Foi se enchendo o copo, enchendo o copo, enchendo o copo, enchendo o copo. De repente teve uma gota d'água. Essa gota d'água é o que nós chamamos de evento causador final. E você ficar remoendo aquilo dali não vai resolver. Você ficar tratando, se a forma de você lidar, a sua terapia, o seu tratamento é em relação ao esse efeito que você está vivendo, de pouco vai adiantar. Mas vai fazer você conseguir minimizar aquela dor, lidar com aquela dor. Não adianta você olhar para o fruto dessa árvore e achar que entendendo o fruto, estudando o fruto, você vai conseguir resolver seu problema. Não, você tem que descer. Você tem que descer até ali no subsolo e encontrar a raiz daquele problema. A raiz desse problema, a semente que deu origem àquilo, é o que eu chamei aqui para vocês de evento causador inicial. Então você tem um evento causador inicial, um evento causador final, e aqui no meio você tem eventos causadores subsequentes. São eventos que vão reforçar aquela programação que foi instalada ali no primeiro momento, na primeira experiência que você teve que gerou esse bloqueio, que gerou essa programação. Tratar pelo efeito não vai resolver, que é o evento causador final. Tratar pela raiz, pelo evento causador inicial, é o que vai conseguir fazer você se livrar 100% daquele problema. Vai conseguir fazer com que seu bloqueio seja 100% eficaz. Se você não conseguir achar essa raiz, essa semente que deu origem a esse problema, o evento causador inicial, aqui no meio do caminho você tem N eventos causadores subsequentes, que vão sim te possibilitar ter ótimos resultados no desbloqueio. A questão é, quanto mais próximo do evento causador final for essa causa que você está desbloqueando, lembra aquela pergunta que você fica fazendo? Quando foi, onde foi, quem foi? Quanto mais próximo for do evento causador final, ou seja, quanto mais próximo for de hoje, se você tem 40 anos, então foi um evento ali nos 30, nos 25, nos 20, quanto mais próximo, menos efeito vai ter no desbloqueio.
quanto mais próximo da origem, da raiz do seu bloqueio, quanto mais próximo do evento causador inicial, mais eficiência vai ter o seu desbloqueio. Por isso que eu contei tudo isso para vocês aqui nos últimos 45 minutos. Nossa moral da história, nossa missão para ter um bom desbloqueio, um desbloqueio de fato eficaz e eficiente, é achar esse evento causador inicial. Muitas vezes, ele tá com uma camada de terra ali por cima tão grande, porque ele foi tão pesado, que a sua mente subconsciente não quer de forma alguma revelar para sua mente consciente. Então ela fica ali colocando pás de terra em cima desse evento, não quer que você tenha consciência daquele problema de forma alguma. Então é difícil a gente chegar lá no evento causador inicial. De fato, muitas vezes, quanto mais intenso, quanto mais emoção teve ali naquele trauma, naquele bloqueio, mais difícil vai ser você acessar. Então, o que que você faz? Você vai procurando os eventos causadores subsequentes. Você achou um ali na sua adolescência, aos 15 anos. Tenta voltar mais. Tenta descobrir o que que aconteceu aos 13 anos, que reforçou aquela programação, que deu origem àquela programação, aquele bloqueio que você quer se livrar. Achou dos 13? Vai voltando. Tenta voltar para os 9, tenta voltar para os 7. Muitas vezes, você consegue voltar até ali os 7, 6 anos de idade, né? Eu, particularmente, a nível consciente, do jeito que a gente está conversando aqui, eu não consigo acessar memórias de de antes dos meus 4 anos de idade. Eu lembro conscientemente de coisas que aconteceram aos 5, 6 anos, mas dos 4 para trás eu não consigo acessar no estado consciente. Aí realmente, de fato, a gente precisa usar técnicas e ferramentas para ir antes dos 4 anos, para a gente fazer uma regressão, talvez ali para a barriga da mãe, nos primeiros anos de vida. A questão é, quanto mais bem-sucedido você for nessa busca pelo evento causador inicial, pela raiz do seu bloqueio, mais bem-sucedido você vai ser no seu desbloqueio. E aqui eu quero dar algumas orientações, um passo a passo, de como você vai buscar o evento causador ou inicial, se você de fato conseguir desenterrar aquilo, ou o evento mais próximo do inicial, aquela experiência subsequente que você teve mais próxima da origem do seu trauma, da origem do seu bloqueio. Breno, Oi? Eliane aqui. Deixa eu te Oi, Eliane. fazer. Tudo bom? Tudo bem? Antes de você passar para a próxima etapa, o que Uhum. eu queria falar? Isso que Fique à você está vontade. falando é uma coisa muito interessante. Eu não sei se você sabe, mas o meu curso de comandos quânticos, eu trabalho exatamente essa ressignificação dos sentimentos negativos, né, que a pessoa Que viveu. massa. Uhum. E o que que acontece? Todos os sentimentos negativos que a pessoa viveu, independente desse momento, né, de um trauma específico, que, como você disse, é muito importante a gente conseguir chegar, mas, na verdade, a semente de todo sentimento negativo, ela já é gerada na hora do parto. No momento do parto, ali gera todos os sentimentos negativos que você vai ter para o resto da sua vida. Só que o que vai fazer essa semente crescer ou não crescer vai ser os eventos futuros que vão acontecendo, que vão reforçando e faz com que realmente essa semente se transforme numa árvore, né? E através dos comandos quânticos, a gente faz exatamente isso, a gente ressignifica todo o passado, mesmo se a pessoa não sabe, porque tem algumas técnicas que eu uso, que a gente ressignifica assim, ó, desde o primeiro dia da minha existência até os 7 anos de idade, tal sentimento, a gente vai ressignificando ali, tanto o que a pessoa sentiu, quanto o que ela recebeu. Porque através da lei da ação e reação, né, que é uma lei física, os comandos quânticos são físicos, tudo aquilo que Uhum. você sente, você emana uma frequência para o universo e essa frequência volta para você. Então, quando a gente ressignifica no comando quântico, a gente ressignifica não só o que a pessoa sentiu, mas o que ela recebeu também. E aí realmente é muito eficiente esse processo. Depois eu vou te chamar no privado para a gente conversar, que eu tive aqui uma ideia bem legal. Queria agradecer, foi muito interessante aí tudo. Mas, como vocês sabem, eu tenho uma live daqui a pouquinho, aí eu aproveitei para fazer esse comentário e para me despedir, para agradecer. E um beijo grande para vocês, gente. Fantástico. Muito obrigado pela sua intervenção, Eli. E eu acredito piamente nisso. Eu acredito que muitos dos nossos traumas estão ali
a partir do parto, né? No parto você está morrendo por uma vida que você estava vivendo até então, uma vida que você tinha todos os recursos ali prontos, disponíveis para você, Sim, e de repente você tem que respirar para viver, você tem que buscar os recursos, você tem que sugar o alimento. De fato, é aquela expressão popular, né? É um parto, é uma vida nova que você está tendo. Você está nascendo para um isso. outro ambiente totalmente diferente. Então, você ter a oportunidade de ressignificar de uma forma tão eficiente e tão rápida, como a Eli compartilha aqui com a gente, por esses comandos quânticos, isso daí é fantástico, isso daí, sem dúvida, é muito poderoso. Muito obrigado pela sua partilha, viu, Eli? E eu quero que a gente converse sim, vamos continuar trocando ideias. Boa live para você. Obrigada, viu? Beijo. Beijo, até logo. Como ele comentou, é, a importância da gente ressignificar ali do 1 ao 7 tudo mais, do momento do parto, e também tem algumas experiências que são de antes do parto. Já tive a oportunidade de presenciar regressões de pessoas em que estava ali dentro da barriga da mãe, a mãe passou por um assalto, e o assaltante estava drogado, e ele esfaqueou a mãe. Graças a Deus, a mãe sobreviveu, mas ele experimentou esse sentimento de medo, de raiva, desde antes dele nascer, desde antes do parto. Ele poderia resolver todos os problemas da adolescência dele, todos os bloqueios que ele teve até no, nos primeiros anos de vida, na infância, na primeira infância. Não ia ser o suficiente, porque ele já conhecia, ele já tinha aquela programação, ele já conhecia aquela emoção da raiva, do medo, da insegurança, desde antes dele nascer, desde o parto, desde o momento do parto. Isso é incrível, isso é muito bacana. Agora eu vou compartilhar com vocês uma forma, um passo a passo, de vocês buscarem, para nós buscarmos o evento causador inicial do seu bloqueio, ou ao menos o evento causador subsequente mais próximo do evento causador inicial. Primeira forma, o primeiro passo dessa metodologia que eu vou compartilhar com vocês é identificar qual que é o sentimento, qual que é a emoção relacionada àquele bloqueio que você tem. Então, Pablo já nos ensinou várias técnicas para a gente identificar nosso bloqueio, se é de autoimagem, se é de escassez, se é de julgamento. Então, temos lá vários bloqueios. Você escolhe um daqueles bloqueios, reflete e pensa, qual que é a emoção relacionada a esse bloqueio? O que eu sinto quando eu passo por essa situação? O exemplo de ter que falar em público, de ter que dar uma palestra, de ter que fazer uma apresentação, ter que se expor. Quando você passa por isso, o que você sente? Como você se sente? Como isso se manifesta no seu corpo, na sua barriga, no seu coração? Qual que é a emoção? Dá um nome para essa emoção. Esse é o primeiro passo. Identificou essa emoção? Você, para fazer os próximos passos, é interessante que você entre em um estado de repouso mental. O que é o repouso mental? É você abaixar o volume do seu consciente, aquela vozinha analítica, lembra que a gente conversou lá no início da live? Aquele raciocínio, aquela voz que fica julgando, que fica justificando, que fica construindo o raciocínio, analisando as situações, tomando decisões, abaixar aquela frequência, abaixar aquela voz. Como que você faz isso? Entrando num estado de repouso mental. Algumas pessoas conseguem fazer isso por prática de meditação, pelo mindfulness. Então, se você tem essas técnicas, entra nesse estado por ela, que vai ser sucesso. Se você não tem, usa aquela técnica da respiração quadrada. A Elis, o Tiago Rocha, algumas pessoas já explicaram isso para a gente no pós-EP. Se você não se recorda, a respiração quadrada é puxar o ar por alguns segundos, segurar, expira por mais 3, 4 segundos, bem lento. Quando o pulmão está vazio, você conta ali mais 3, 4 segundos sem puxar o ar, só depois disso você puxa de novo. Então você faz uma respiração quadrada. Puxa o ar, mantém o pulmão cheio. Solta o ar, mantém o pulmão vazio. Por 3, 4 segundos, cada etapa é o suficiente. Você faz isso ali por alguns segundos, 30 segundos, 1 minuto. Você vai conseguindo reduzir a voz do seu consciente, vai conseguindo entrar nesse estado de repouso mental. Você já sabe, o passo 1 foi identificar o nome do sentimento, então você já sabe qual que é o sentimento. Passo 2, você já está ali no estado de repouso mental. O passo 3 é você começar a se perguntar:
qual que é a pergunta que você precisa fazer para encontrar o evento causador inicial do seu bloqueio? A pergunta é: quando foi a primeira vez que eu senti isso na minha vida? Quando foi a primeira vez que eu senti isso na minha vida? Quando foi a primeira vez que eu senti isso na minha vida? Eu recomendo você fazer isso um pouquinho antes de você dormir. Quando você está próximo de dormir, você, entre o estado de vigília, o estado que você está acordado, e o estado de sono, existe um estado intermediário chamado estado sonambúlico. Ele é um estado muito poderoso para você acessar o seu subconsciente. É um espaço, é um período em que você está com um repouso mental muito grande. Inclusive, lembra de eu comentar com vocês lá que a criança nem tem um fator crítico? Então, se ela não tem um fator crítico, é só você encontrar qual que é o momento do dia dela que ela está nesse estado sonambúlico, o estado pré-sono, aquele estado que ela não sabe se ela está sonhando ou se ela está ouvindo sua voz. Então, você tem ali um bebê de 1, 2 anos, ou até menos, na sua casa, pega esse espaço de tempo onde ela está quase dormindo, que ela está nesse estado sonambúlico, e fala de palavras positivas para ela, fala emoções positivas. Conta para ela o quanto que ela foi sonhada, o quanto que ela foi desejada, o quanto ela é amada, o quanto ela é segura, o quanto ela é confiante. Você vai perceber que dentro de alguns dias ou semanas, de repente, aquele nervosismo que a criança tinha, aquela agitação, aquele choro sem justificativa, se não um choro por dorzinha, se não um choro porque tá sujo, precisa trocar o xixi, porque tá com fome, existe aquele choro de origem emocional também. Você vai conseguir perceber que aquilo dali vai sumindo. Por quê? Porque você conseguiu plantar ali dentro da mente subconsciente da criança que ela não precisa passar por aquilo. Que ela é uma criança segura, amada, que os pais estão ali para proteger, para criar um ambiente confortável em torno dela. Enfim, então por isso que eu recomendo vocês fazerem esse segundo e terceiro passo perto da hora de dormir. Na hora que você estiver ali deitado, você já fez sua oração, já agradeceu pelo seu dia, tá ali no estado de repouso absoluto, tá próximo de dormir, entra nesse estado de repouso mental, faz a respiração quadrada ou sua técnica de meditação, de mindfulness, e começa a se perguntar: quando foi a primeira vez que eu senti isso na vida? Provavelmente, no primeiro dia que você fizer isso, você não vai obter uma resposta. Mas você faz no segundo, no terceiro dia. Quando você perceber, vai vir aquela recordação. Para algumas pessoas, isso vem através do sonho. A pessoa sonha com aquilo. Para outras pessoas, vem ao longo do dia, quando ela está fazendo alguma coisa e de repente, do nada, dá um estalo e ela lembra do que ela passou. Mais uma vez, se for um bloqueio muito grande, você não vai conseguir se lembrar exatamente da origem. Sua mente, lembra que sua mente te protege ao máximo? É a principal função dela, te proteger. Ela te protege de você mesmo. Ela não deixa você ter consciência daquilo porque ela acha que vai piorar. Então, ao menos alguma lembrança ali da sua primeira infância, dos talvez 7, 8 anos, você vai ter. Uma vez que você teve essa recordação, aí você pode partir para o desbloqueio ali que o Pablo nos ensinou, né? Você vai ativar a ira, você vai lembrar, você vai respirar forte, você vai se indignar com aquilo, você vai gritar, você vai ter ódio, ter raiva daquele momento, daquela pessoa que fez aquilo com você. Você coloca a energia lá em cima, no pico, de repente você desacelera, você fica calmo, você libera o perdão, você fala palavras de carinho a seu respeito, você perdoa aquela pessoa, você se nutre de coisas boas, você se abraça, exatamente aquela técnica lá que o Pablo ensinou no IP. Essa é uma forma de você fazer. Se você conseguir identificar a causa mais próxima ali da origem, quanto mais próximo da origem, mais eficiente vai ser o seu desbloqueio. Infelizmente, quanto mais próximo aqui da sua fase que você está vivendo hoje, não vai ser tão eficiente. Vai ajudar? Vai ajudar demais, vai ser fantástico. Mas não vai ser tão eficiente assim. Então, o segredo está em você buscar aquele agente, aquela causa, o evento onde você teve origem o seu bloqueio. Identificou esse bloqueio, você pode usar essa técnica de desbloqueio que o Pablo nos ensinou, que para mim é muito legal, é muito bacana. Eu de fato consigo extravasar, eu de fato consigo gritar,
eu de fato consigo sentir ali que eu estou vivendo aquela cena de novo, que eu estou com raiva daquela pessoa, que eu estou irado. De repente eu diminuo a respiração, consigo perdoar aquela pessoa, consigo entender que aquela pessoa, assim como eu, também é resultado das programações que ela teve lá na infância dela, que ela não teve culpa daquilo, que ela não teve intenção daquilo, que era o que ela sabia fazer. A pessoa só dá para você o que ela tem, o que ela aprendeu, o que foi programado para ela lá na, pelos programadores dela lá na primeira infância, né? Então, essa é uma técnica muito bacana, funciona muito bem. Para quem, não sei se tem aqui na sala, alguém que não conseguiu se identificar com essa técnica, que exige extravasar, que exige gritar, quem não conseguiu se identificar com essa técnica, eu vou dar outra alternativa. Segue os mesmos passo a passo para identificar o bloqueio e ao invés de você ir para esse desbloqueio de cunho de gritos, de ira, você vai utilizar uma outra técnica. Essa outra técnica, ela consiste em 3 partes. A primeira você já fez, que é identificar qual foi o evento. A segunda é você se colocar no lugar daquela pessoa que te causou o trauma. Então, vamos supor que você identificou que o seu trauma foi causado pela sua mãe, por uma experiência que você viveu ali aos 5, 6 anos de idade. Sua mãe falou de uma forma com você, ela te bateu em público, ela gritou, ela fez isso, fez aquilo, você não concordou com ela, gerou o trauma. Agora, como adulto, você já se recordando daquilo, o que você vai fazer? Qual que é a segunda etapa aqui? Você vai se colocar no lugar da sua mãe. Você vai se colocar no lugar do seu pai, você vai se colocar no lugar daquele seu amiguinho que fez a piadinha, você vai se colocar no lugar do seu professor. E você, com esse nível de consciência que você já tem agora no pós-IP, com esse nível de consciência que você já tem agora, entendendo a sua mente, como que funcionam seus traumas, seus bloqueios, você vai ter mais compaixão daquela pessoa. Você vai entender o porquê que ela fez aquilo com você. Você vai entender que ela não fez por maldade, que ela não fez para te bloquear, que ela fez simplesmente aquilo que ela sabia. Ela tem aquele bloqueio. Você hoje, pai, que tem esse bloqueio, não tenha dúvida, você vai passar esse bloqueio para seu filho. Não precisa nem falar, ele sente isso de você, ele vê as suas ações no seu dia a dia. Então, você se colocando no lugar do agente, da pessoa que causou aquele bloqueio em você, você vai imaginar ali por que que ele fez isso, você vai ter mais compaixão dele, você vai entender o porquê daquilo. Feito isso, o terceiro passo, que é muito poderoso, você vai precisar contar essa história para outras pessoas. Nossa, Breno, mas eu tenho vergonha disso. Você vai ter que superar essa vergonha. Você vai ter que contar essa história para quanto mais pessoas você contar isso, quantas mais vezes você repetir essa história, mais ela vai ficar suave. É igual uma história triste. Você pega uma história triste, você conta para uma pessoa. Primeira vez que você conta, você até se emociona. A segunda vez, vai esfriando aquilo, vai esfriando. De repente, lá pela 10ª vez que você está contando essa história, aquilo dali nem surte mais emoção na sua vida. Então é isso. É uma forma de você dessensibilizar. A partir do momento que você começa a compartilhar essa história com outras pessoas, primeiro, você já está ajudando aquela outra pessoa. E segundo, você está ajudando a primeira pessoa que te escuta. Quem que te escuta? Você mesmo. Você vai estar se ajudando a entender que aquilo dali foi algo normal, algo que de fato aconteceu, mas que foi resultado da programação da outra pessoa. E você vai ter mais facilidade para superar aquilo. Quando você conta essa história, você está falando para sua mente subconsciente. Esquece isso, deixe isso para lá, isso já passou. Isso não vai acontecer mais. Na época eu era uma criança, na época eu era um adolescente. Isso não é um perigo para a gente mais. Pode superar isso daí que vai dar certo. A partir do momento que você conseguiu falar isso para o seu subconsciente, seja por essa técnica que eu acabei de compartilhar com vocês, seja pelo desbloqueio que a gente aprendeu no IP, você conseguiu convencer seu subconsciente que você não precisa mais daquilo, que você não precisa mais daquela programação, daquele trauma, daquele bloqueio, daquele vício, acabou. Aquilo dali, o seu próprio subconsciente, que tem controle sobre todo o seu corpo, sobre seus hormônios, sobre suas decisões, sobre seus hábitos, ele toma conta de naturalmente colocar hábitos novos no lugar, colocar coisas boas no lugar daquele bloqueio. No lugar daquele bloqueio, daquele trauma, daquele problema, vão nascer virtudes. Essa era a minha missão aqui hoje, compartilhar com vocês uma forma de
identificar o evento causador inicial com mais facilidade e uma alternativa ao desbloqueio para aqueles que não conseguiram desbloquear daquela metodologia ou que tentaram ajudar uma pessoa e não conseguiram se desbloquear aquela pessoa daquela forma, com gritos, ativando a ira e tudo mais que a gente já sabe. Então tá aí uma alternativa para isso. Estendi um pouquinho do horário, já são 8h12, a gente começou um pouquinho atrasado, já passei de 1 hora. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para ativar o microfone, compartilhar, a gente troca uma ideia aqui. Breno, foi muito bom, foi realmente muito completo e estive a tirar notas e a ver se consigo depois estruturar tudo isso que disse. E tenho pena enfim, tenho um filho relativamente novo, com 12 anos, e tenho pena de não ter ouvido esta palestra um pouco antes, porque ele hoje tem realmente alguns bloqueios de autoestima, e que teriam sido evitados, sem dúvida, com algumas dessas indicações que o Breno deu, muito úteis e que fazem todo o sentido. E gostei muito, foi muito importante, sem dúvida. Obrigado, Joaquim. Muito obrigado pelo feedback. Oi, Breno, deixa eu falar, obrigado também, consegui acompanhar aqui, saí um pouco da tela, mas fui ouvindo. E acho importante esse método, você falou, nem todos conseguem fazer da forma que o Pablo faz, tal. Eu consigo, né? Tem gente que vê que pessoas têm dificuldade, mas tem uma dúvida que me surgiu agora. Você falou agora desse outro método que é ir contando, né? Você vai contando, quanto mais você fala, vai aliviando isso. Eu acho que para a gente que já fez o IP, é mais tranquilo, acredito eu. Mas, para algumas pessoas que não fizeram, às vezes você contar pode chocá-lo. Ele não está preparado para ouvir. Por exemplo, vamos falar né, de um estupro, por exemplo. Ah, o pai ou o tio estuprou. Você começa a contar, e se alguém que ouviu conhece essa pessoa, vai começar a julgá-lo. Então, acho que esse é um risco também. Tudo bem, quem sofreu vai aliviando, mas as outras pessoas que estão ouvindo se conhecem, né? Ou vão olhar em algum momento aquele lá que é o tipo, ele que estuprou. Então, pode gerar um outro problema. Acho que esse tem que ser um cuidado, né? Não sei se eu estou errado. Perfeito, Rogério. Pelo contrário, você está certíssimo. É isso mesmo. A questão é, se a pessoa conseguir falar, ela vai se libertar. Se ela não conseguir falar por esses medos, justamente, nossa, todo mundo vai saber quem foi. Gente, eu trabalho com isso há algum tempo e é incrível a quantidade de mulheres que foram abusadas sexualmente durante a primeira infância. É muita quantidade, o percentual é gigante. E, como eu falei, na maior parte das vezes elas não se lembram disso, porque a mente bloqueou. Mas algumas se repetiram na infância, na adolescência, né? Então ela sabe disso, ela tem consciência disso. Enquanto ela guarda para si mesmo, só está fazendo mal. Lembra do Pablo falar da importância de transbordar? Aqui entra muita essa importância de transbordar. Se ela conseguir um ambiente seguro, que ela possa falar para pessoas, se ela começar a falar para pessoas que não conhecem o tio, que não conhecem o primo que cometeu esse ato, que não conhecem os pais, lá nesse ambiente, em especial se for um ambiente que outras pessoas passaram por aquilo, ela vai conseguir se soltar. Quanto mais vezes ela repetir aquela história para pessoas diferentes, mais leve essa carga vai ficar. Mas você tem toda a razão, Rogério. Não dá para a pessoa que não tem esse nível de consciência que nós temos, que não passou pelo IP, que não entende a mente como nós entendemos, executar isso. Isso daí talvez vai ser até um reforço para o trauma que ela viveu. Ela só vai repetir. Não adianta repetir o trauma. Você tem que repeti-lo com outro ponto de vista. Você tem que repeti-lo dessensibilizando. E aqui foram algumas técnicas para a gente fazer isso. Mas muito prudente da sua parte fazer esse comentário. Não dá para a gente fazer isso com uma pessoa quando a gente ainda não teve a oportunidade de trazer a consciência para aquela pessoa. Perfeito. Muito obrigado pelo seu comentário, Rogério.
Obrigado aí, você Breno, tem- pela sua técnica aí também. É mais um aprendizado para nós. Eu acho que nós podemos usar sim. Tem bastante coisa. Tudo é aprendizado, né? Então, dá para colocar. Tem o outro lado da moeda também que dá para fazer, né? Então, parabéns aí pela sua explanação, foi fantástica. Obrigado aí. Muito obrigado. Valeu, Moacir. Eu ia perguntar, Breno, se tem alguma coisa escrita já sobre o tema ou não. Joaquim, tá aí meu ponto falho, né? Vou ter que usar as suas técnicas ali Exato. para colocar isso daí no papel. Vale a pena, Eu, vale muito a pena e acho que é realmente uma ferramenta útil para muitas pessoas e que acho que vale muito a pena. então fica aqui pela provocação do Joaquim, fica aqui meu compromisso público com vocês de colocar isso aqui ou num livro, ou num e-book, ou num blog, num artigo, no YouTube, alguma forma eu vou arrumar de empacotar isso numa metodologia. Certo. No YouTube já está. Nós Pronto. passamos esta aula para o YouTube e já fica. Mas pronto, é sem dúvida útil. Legal. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, nós. Foi muito Nós que bacana estar aqui com agradecemos. vocês hoje. Agradecemos. Todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, que quiserem me chamar no privado, pode mandar mensagem. Meu contato está lá no WhatsApp. Vou colocar aqui também tá no nosso grupo de WhatsApp, né? Vou falar aqui também meu número, caso alguém veja no YouTube queira entrar em contato. É DDD 62 99694 0612. 629 9694 0612. Qualquer dúvida em alguma dessas etapas do desbloqueio ou com qualquer dificuldade de encontrar esse evento causador original do bloqueio, pode mencionar, pode me mandar mensagem, eu explico a metodologia novamente, se for preciso, eu ajudo guiando a pessoa nessa volta, nessa busca pelo evento causador. Vai ser um prazer estar com vocês. Tenham um excelente dia, façamos todos um extraordinário dia. Isso. Um ótimo dia para todos. Um abraço. Deus. Com Deus.